Ora, meus senhores, cá estamos nós, segunda-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol. Gostaste da nova intro, Ricardo? Ainda não tinhas ouvido? Calma. O que é que foi isto? Pensava que estava num podcast diferente. Sabes que eu já contei esta história na quinta, portanto não te vou contar, mas houve um dia que acordei e decidi que fazia sentido mudarmos a nossa intro. E eles, pronto, arranjaram esta música. A meio da temporada, decidiste que estava achei que sim, achei que se os Lakers podem trocar por Luka Doncic, eu posso trocar Manoa pelo meio intro. Sim. Nada mais é chocante, é verdade. Nada mais choca ninguém. Deixa-me só pôr um bocadinho mais alto, peraí. Agora sim. Muito bem, meus senhores, temos aí uma série de coisas para falar. Desde logo, o Futebol Clube do Porto ganhou a Taça de Portugal, portanto, os parabéns ao Futebol Clube do Porto. Escusavam de ter ganho ao Sporting, mas podiam ter ganho a outra equipa qualquer. Mas ganharam ali em... Ganharam ao Benfica na meia-final. É verdade. Na final, portanto... Ganharam bem ao Sporting. Fizeram um caminho muito meritório para ganhar a Taça de Portugal com um MVP português, Miguel Queiroz. É verdade, Miguel Queiroz. Vieram-me aqui mostrar o triplo do Omelide. Do meio da rua. Vieram-me aqui mostrar. Aliás, vieram-me aqui mostrar. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo, que eu estive fora. E estavam aqui, o triplo do Omelide. E eu construí o triplo do Omelide na minha cabeça, uma coisa fora do comum, tipo um full court a cair na retaguarda, e depois vi que era um triplo, pronto, um bom triplo, longe, ali um pequeno logo e não sei o quê, mas estava à espera de mais. Venderam-me isto como o melhor lançamento da história do mundo e foi um bom lançamento da história do mundo. Sabes que o Omelide é natural do Alasca, à semelhança do Travante Williams. Será que eles já se conheciam lá? Pois não sei se eles já se conheciam, mas é muito provável, não é? Porque não há de haver muita gente lá. Somos uma liga que não sei se há muitas ligas que possam dizer que tiveram em simultâneo 2 jogadores do Alasca. Se calhar nem a NBA tem 2 jogadores do Alasca. Não sei, vou procurar. Olha, muito bem. Muito bem, olha, temos aqui alguns assuntos para falar, aqui alguns layups. Primeiro layup, Ricardo, quando tudo parecia que ia descambar, eis que Anthony Davis é declarado como doubtful para o jogo de hoje, portanto vamos assumir, tratando-se de um back-to-back, que ele não jogará hoje pelos Dallas Mavericks, mas haverá uma grande probabilidade de jogar amanhã, e isto, Ricardo, vai aquecer a luta pelo 10º lugar, meu amigo. A luta pelo 10º lugar está ao rubro. Entre esse lugar cobiçadíssimo entre Dallas, Phoenix e até Sacramento. Ricardo, Dallas Mavericks, regressa Anthony Davis. Estás em pulgas para ver a visão de Nico Harrison concretizar-se mesmo sem Kyrie Irving? Na verdade estou porque tivemos apenas um Amuse-Bouche, não é? Com aquele primeiro jogo do Anthony Davis, que durou pouco mais de meia parte, e por isso estou com alguma curiosidade para ver o Anthony Davis, embora o dia em que eu quero ver o Anthony Davis é no dia 10 de Abril, quando os Dallas Mavericks forem a Los Angeles, antepenúltimo jogo, antepenúltimo jogo da fase regular, receberem os Los Angeles Lakers. Portanto, será o regresso de Luka Doncic a Dallas. É verdade. E acho que os Lakers, depois nós vamos falar do calendário mais à frente, os Lakers, eu quero só confirmar se isso não é nenhum back-to-back. E claro que é um back-to-back. É. Porque os Lakers terminam com 2 back-to-backs seguidos. Porque eles tiveram aquele calendário que teve que ser reposto por causa dos fogos que houve ali, não é? O calendário dos Lakers duas semanas complicadas. O calendário dos Lakers é assustador. É a segunda noite de um back-to-back com viagem pelo meio. Eles jogam em Oklahoma no dia 9 e jogam em Dallas no dia 10. Portanto, vai haver descanso, certamente. Pois vai. Depois vão aí. O Luka vai fazer questão de não jogar em Dallas no seu regresso. Pois era isso que eu estava a imaginar. É assim, nós não sabemos o que é que vai acontecer, ainda faltam alguns jogos para lá chegar. Mas tendo em conta que o penúltimo jogo é contra Phoenix, é contra Houston, há uma boa probabilidade de os Lakers chegarem a esse segundo jogo a precisarem de ganhar para eventualmente até passarem Houston, apesar de Houston estar um bocadinho melhor. E tendo em conta que os 2 jogos anteriores são com Oklahoma, fora ainda por cima, é uma road trip Oklahoma,
depois Oklahoma outra vez, depois Dallas. Caraças, NBA. Bem, olha, mas na luta pelo décimo, que pronto, vale o que vale, provavelmente vale a possibilidade de tentarem ser oitavos e serem amassados pelo Standard. Temos isto, porque é que eu trouxe este assunto? Por causa de Phoenix, porque não estando a ser nem de perto nem de longe aquilo que se imaginou que Phoenix podia ser, nos últimos jogos Phoenix tem estado um bocadinho melhor, defensivamente tem estado um bocadinho melhor, leva aqui uma sequência de 3 vitórias consecutivas, 4 vitórias em 5 jogos, sendo que até uma delas, uma vitória bastante imponente contra os Cavs. Porém, o calendário de Phoenix é terrível, não é? Agora vem jogos com Milwaukee, Boston, Minnesota, Houston, Milwaukee, Boston, Nova York, Golden State, Oklahoma, San Antonio e Sacramento Kings. Portanto, praticamente tudo equipas de playoff, praticamente tudo equipas com recordes positivos, com exceção de Santo António e de Sacramento. Não, aliás, a Sacramento acho que também tem esse recorde positivo. Neste momento ainda tem. Ainda tem. Neste momento está a 50%, exatamente. O calendário é terrível para Phoenix, mas não deixa de ser uma luta, se calhar não expectável, que Kevin Durant e Anthony Davis estivessem a lutar pelo 10º lugar, mas é o que temos. Sim, estamos aqui a fazer uma festa das 4 vitórias em 5 jogos, mas falaste da vitória de Cleveland, mas depois também houve vitórias com Chicago, com Toronto, com Sacramento, tudo jogos em casa, e portanto que em termos de capital de talento, Phoenix está muito acima dessas outras, apesar de estar a desiludir esta temporada. Vem aí agora, eu não diria que é uma prova de fogo, porque eu acho que ninguém espera que os Phoenix Suns possam ser competitivos, possam ter uma palavra a dizer no que quer que seja, a não ser nesta luta pelo 10º lugar, mas mesmo aí, com este calendário até ao final da fase regular, será muito difícil fazerem alguma coisa positiva. Os Sacramento Kings teriam que borrar muito a pintura para os Phoenix Suns ainda ficarem dentro dos lugares de play-in. Eu trouxe-te o Sacramento porque o Sacramento, como tu disseste bem, tem recorde positivo, 35-35. Eles têm estado sem o Sabonis neste último mês tem falhado aqui uma série de jogos por 2 lesões diferentes e portanto tem andado aqui um bocadinho tremido. Eles tiveram 11 jogos sem o Sabonis, eu incluí aqui 2 jogos em que o Sabonis entrou, jogou tipo 2-3 minutos e saiu lesionado. Nesses 11 jogos, 5 vitórias, 6 derrotas, o que é até bastante mais positivo do que aquilo que eu imaginava, e deu para eles se manterem pelo menos à frente destas equipas. Ainda é uma vantagem grande. Em princípio o Sabonis regressará, se não for hoje contra os Celtics, será amanhã contra o Standard, também um calendário difícil para Sacramento. E Dallas tem um calendário relativamente mais simpático, tem aqui 2 jogos contra os Nets. Ok, os Nets estão aqui num bom processo de tanking. Tem aqui tem jogos... Atlanta, tem Chicago, tem Toronto, tem Orlando. Tem 2 jogos com os Clippers, um com o Memphis, um com os Lakers e um com os Knicks. Muito bem. Portanto, botas as tuas fichas em Dallas, né? Nico Harrison vai conseguir ser campeão através do play-in. Quão incrível era se Dallas, sem Kyrie Irving, ficando em 10º lugar no play-in, fosse campeão da NBA. Parafraseando alguém que conhecemos bem, chamado Igor Gonçalves, meu amigo, Spencer Dinwiddie já anda a marcar 30 pontos de cada vez. É verdade. Cuidado com ele. Tu viste, por falar em Spencer Dinwiddie, o Grimes, não é? Que está em Filadélfia, não é? Sim, tu viste as bocas do minivan. Mas depois a forma como... Não é essa. Não, desculpa, não é essa. Enganei-me. Era o Caris LeVert. A discutir com o Kuminga. Sim, e o Draymond Green aparece para defender o menino. O Draymond Green é um senhor. Portanto, para quem não viu, procura esse vídeo, porque portanto, o Draymond Green, o LeVert está ali num back and forth com o Kuminga, you can't guard me, one-on-one, you're ass, you're trash, e não sei o quê, e o Draymond Green vem lá do banco, entra em campo, vira-se para o LeVert e acaba a discussão com: man, já foste trocado 7 vezes. Eu por acaso não fui confirmar se foram mesmo 7 vezes, mas se foram, diria é genial. Se foram, é genial. Diria Indiana, portanto, não sei se são 7, mas não andará muito longe disso. Aliás, ele tem uma das histórias de trocas mais míticas, não é? Quando ele é trocado para Indiana, não é? É trocado para Indiana e nos exames físicos descobre que está com cancro. Foi incrível. Muito bem. Estás a confirmar quantas vezes é que ele foi trocado?
Então, eu diria 5. O homem foi trocado em 2021. De Houston foi para Indiana, assim? Não, foi de Brooklyn para Indiana. Exato. Depois foi de Indiana para Cleveland e de Cleveland para Atlanta. Foi só trocar 3 vezes. Final. Olha, Draymond Green, mas ainda assim não deixa de ser uma excelente forma de defender o seu camarada. Olha, o Curry estava lesionado, foi logo a seguir ao nosso episódio de até onde é que podem ir. Em princípio não é nada especial e, segundo se sabe, ele até vai juntar-se à equipa amanhã. Eles estão numa road trip e, portanto, espera-se que ele possa jogar já nessa road trip. Acho que é uma road trip de 4 jogos. Portanto... Quem? O Kyrie não, o Anthony Davis. Não, estava a falar do Curry. O Curry, percebi Kyrie. Não, o Kyrie não. Olha, por falar em lesões, na luta pelo segundo lugar, uma das equipas do Oeste, uma das equipas que estava nessa luta, ou que ainda está nessa luta, são os Memphis Grizzlies, que tiveram mais uma daquelas notícias à Memphis Grizzlies, porque acabaram de descobrir que o Brandon Clark não joga mais a temporada. E outra coisa muito interessante que é, o Ja Morant falhou os últimos 3 jogos, aliás, ele falhou 4, mas nos primeiros 3 foi dito que era hamstring tightness. No último, que foi na sexta-feira, se não estou em erro, já lhe chamaram hamstring strain. Eles estão no 5º lugar, com uma vantagem de 2 jogos e meio em relação a Minnesota e 3 em relação aos Clippers do play-in. Ricardo, mas esta equipa nós não conseguimos nunca confiar o que é que podemos ter. Eu tirei aqui o número de jogos que os melhores jogadores daquela equipa tirou. Ja Morant 28, os números de jogos que eles falharam. Ja Morant 28, Desmond Bane 12, JJJ 5, Aldama 16, Vince Williams 52, Brandon Clark tinha falhado 7, pelo menos vai falhar mais 11, Luke Kennard 15, Conchar 32, G.J. Jackson 46. No total deu 228 jogos falhados esta época pelos melhores jogadores desta equipa. E atenção que é uma equipa que este ano implementou um sistema ofensivo novo. Eles que contrataram o finlandês, o Tuomas Isalo, que teve grande sucesso na Europa, ganhou várias competições europeias aqui, que era ao serviço dos alemães do Bona, que era ao serviço do Paris Basquetebol. Contrataram-no para implementar o sistema ofensivo. Ele aqui na Europa tinha uma eficiência ofensiva quase a rondar os 130 pontos por 100 posses de bola no Paris Basquetebol, e portanto eles quiseram que ele fosse o arquiteto do ataque dos Memphis Grizzlies. É um ataque muito rápido, que exige muito do ponto de vista físico, que aposta muito em transições, que aposta muito em leituras, em conceitos, em que os jogadores estão em constante movimento, e por isso durante boa parte da temporada não havia um único jogador dos Memphis Grizzlies que jogasse mais de 30 minutos por jogo. Esse cenário já não se põe nesta altura. Nesta altura já há 2 jogadores com médias acima de 30 minutos por jogo, o Desmond Bane e o Ja Morant. O Jaren Jackson para lá caminha, e portanto eu não sei se houve aqui uma inflexão na planificação da temporada, porque as lesões foram tantas que é impossível manter consistência com lineups. Eu não sei quantos lineups é que eles já usaram diferentes, mas é impossível ter consistência com isso. E de facto é como tu dizes, é impossível confiar nestes Memphis Grizzlies. O talento está lá, a profundidade está lá, a equipa técnica está lá, mas falta-nos ver algo de forma consistente durante um bloco prolongado da temporada para nós conseguirmos confiar no que esta equipa pode fazer quando chegarmos a meados de abril. E o engraçado é que tu falaste bem dessa situação ofensiva. Eles estiveram o ano todo ali muito perto, às vezes até dentro do top 5 dos ataques. Eles neste momento são o 6º melhor ataque, praticamente empatados com os Knicks, que são 5º. Boa defesa também chegaram a estar algum tempo no top 10, agora são a 11ª melhor defesa, ou seja, os números indicam-nos que a equipa é forte, os números indicam-nos que é uma equipa que deveria ser mais respeitada no Oeste, mas quando olhamos para o emparelhamento, eu acho que a maioria das equipas não se importava. Neste momento Memphis é 5º, a maioria das equipas não se importava de terminar em 4º, porque Memphis, nós nunca sabemos, não? O Ja Morant, se realmente ele tiver um strain no hamstring, isto não estamos a falar dele falhar mais 1 ou 2 jogos, estamos a falar dele falhar mais 2 ou 3 semanas, portanto... Semanas, não é? Verdade. Porque
é tanta coisa, e agora ainda perdem mais uma peça. É verdade que é uma peça que desde que se teve a lesão grave na época, não na passada, na anterior, os minutos têm sido reduzidos, mas é mais uma peça a faltar, é mais um problema, e por isso é que eu acho que os números dão-nos a entender que esta equipa deveria ser temida. Estamos a falar de um ataque top 5, de uma defesa top 10, mas na realidade não há muitas equipas que olhando para Denver, olhando para os Lakers, olhando para aquela malta, olhando até para os próprios Rockets, já para não falar do Oklahoma, claro, mas haverá muitas equipas que não se importam de emparelhar com Memphis. Sim. Essa questão do estiramento do Ja Morant preocupa-me também, porque, como dizes, podem ser 2-3 semanas. Se forem 2-3 semanas, vai bater com o final da fase regular, e portanto significa que uma primeira ronda pode ser os jogos em que ele tenta regressar à sua melhor forma, e isso pode ser impeditivo de ter um bom desempenho na primeira ronda dos playoffs, o que pode ser sinónimo da equipa cair por terra logo na primeira ronda. Olha, aqui há uns tempos eu falei do Ja Morant como um jogador que me está a desiludir um bocadinho a temporada, porque os seus números, não os seus números básicos, pontos e não sei o quê, porque aí é normal, como tu disseste, ele estava a jogar muito menos minutos do que costumava jogar, mas os seus números de eficiência têm sido absolutamente dramáticos, Ricardo, e ele, se nos recordarmos que ele no ano passado esteve lesionado no ombro, não é? Ele falha a época, ou depois da suspensão veio o problema no ombro. Eu não sei até que ponto é que ele não está a jogar lesionado. Eu não acho que ele esteja a jogar lesionado. Eu acho é que o estilo de jogo que eles quiseram implementar não ajuda o Ja Morant, porque... Mas nas percentagens de lançamento? Sabes porquê? Porque a equipa dos Grizzlies implementou este sistema do Thomas Isalo, que é muito de saídas em transição. Eles são uma das melhores equipas da liga em pontos em contra-ataque. Eles como têm o melhor pace da NBA, são a equipa que joga mais posses de bola por estarem sempre a acelerar, por serem a equipa que tem mais posses de bola terminadas nos primeiros 8 segundos do shot clock. Eles são a segunda equipa da liga com mais cestos de campo convertidos, são a segunda equipa da liga em pontos marcados. Como são muito ofensivos, são muito de sair em transição, muito de atacar o cesto em drible, são a equipa da liga com mais lances livres, com mais idas para a linha de lance livre e com mais lances livres concretizados. Apesar de terem uma eficácia de linha de lance livre, são os 14º apenas, e mesmo assim conseguem ser os primeiros em lances livres concretizados. E portanto, esta ideia desta correria constante, de atacar em transição, quando se chega ao ataque, não há um jogo 5 contra 5 em meio campo muito evoluído, porque a ideia é o jogador que tem a bola tenta de imediato jogar 1 contra 1 e depois toda a gente se mexe porque é por conceitos, reações à penetração, recolocação no perímetro, cortes, e isso vai um bocadinho contra aquilo que nós víamos do Ja Morant nos anos mais recentes. A equipa dos Memphis Grizzlies passou a ser a equipa da NBA com menos bloqueio direto utilizado no 5 contra 5 em meio campo. E o Ja Morant, apesar de não ser um extraordinário passador na tomada de decisão a partir do bloqueio direto, ele não é muito de envolver os colegas. A verdade é que ele precisava dos bloqueios diretos e precisa dos bloqueios diretos para se libertar, para criar a vantagem para si, porque consoante as leituras e a estratégia defensiva das equipas adversárias, ele podia atacar o elo mais fraco nesse bloqueio direto. Se a equipa se defendesse em drop, ele ia atacar e fazer aquele floater que ele faz tão bem, ou com aquela shiftiness que ele tem de fazer aqueles Eurosteps com grande amplitude para finalizar perto do cesto. Se ficasse se não houvesse uma troca e houvesse o passar por trás do bloqueio, é verdade que passar por trás do bloqueio ele não tem o lançamento de 3 pontos, mas ao passar por trás do bloqueio depois tens que fazer o close-out, e ele podia atacar o pé mais adiantado e atacar as costas do seu defensor para depois ir para o cesto. Enfim, ele tinha uma série de argumentos do ponto de vista ofensivo para contrariar as estratégias defensivas das equipas adversárias na defesa do bloqueio direto, mas ele precisava desse bloqueio direto, e nós falámos muito, até quando eles escolheram o Zach Edey, que íamos ver muito bloqueio direto, Ja Morant, Zach Edey. Não tivemos em consideração que vinha aí o Thomas Isalo, que ia remodelar por completo o ataque dos Grizzlies e ia retirar ao Ja Morant aquilo que foi a sua grande arma nos últimos anos, que é usar o bloqueio direto para criar para si,
porque ele nunca foi grande criador para os outros, mas usava o bloqueio direto para criar para si. Agora não tem essa arma, os Grizzlies não usam bloqueio direto praticamente, ou usam muito pouco, e eu acho que isso tem um impacto decisivo também depois nas estatísticas do base. Bem visto, bem visto. Muito bem, vamos ver o que é que eles vão fazer. Eu não me importava que o emparelhamento ficasse assim. Lakers quarto e Memphis quinto. Era um bom matchup. Olha, os Lakers que nos últimos jogos têm tido algumas derrotas. O calendário deles tem sido absolutamente inacreditável a nível de adversários, mas também dias de descanso. E é verdade que, por exemplo, os Lakers apanharam aqui os Denver sem Jokic, que tem estado aí lesionado. Mas uma das derrotas dos Lakers, curiosamente uma derrota em que os Lakers até já estavam com todo o seu line-up pela primeira vez em muito tempo, porque Rui Hachimura tinha-se lesionado, depois lesionou-se LeBron, eles regressaram os dois no mesmo dia e regressaram para apanhar os Chicago Bulls. Os Chicago Bulls, que são uma equipa de play-in no Oeste, que estão com 7 vitórias nos últimos 10 jogos, estão numa sequência de 2 vitórias. Uma dessas vitórias foi contra os Lakers e foi uma tareia. Os Lakers levaram quase 150 pontos do Chicago e acho que até foi em casa, portanto não deixa de ser um resultado muito interessante. E nesse jogo muito interessante tivemos o Josh Giddey a fazer quase um quadruplo-duplo. Ele faz uma porrada de assistências, faz pontos, faz ressaltos e fez 8 roubos, o que é impressionante. E já agora, Ricardo, sabes quantas vezes é que já foi feito o quadruplo-duplo na NBA? Foi 4 ou 5 vezes, 4 2 vezes pelo mesmo jogador, não é? É? Foi 2 vezes pelo mesmo jogador, não foi? Foi. Eu tirei aqui os dados, só tinha 4. Tinha o David Robinson. Eu acho que são 4 jogadores, mas 5 ocasiões, ou não? Olha, se é 5 ocasiões, confesso que não tirei a quinta. David Robinson, Hakeem Olajuwon, Alvin Robertson e Nate Thurmond. Curiosamente do Chicago Bulls. Mas isto para falar de... Não, é isso. Foi 4 vezes. 4 vezes, não é? Pois. 4 vezes. A última tinha sido, ou a última foi em 1994. Foi David Robinson em 94. Exatamente. Fez o quadruplo-duplo com blocos. Assistências, ressaltos, pontos e blocos. E eu costumava dizer ao Chico que o Wembanyama irá fazer, que será uma questão de tempo ou não, e quase que tínhamos e não era o Wembanyama, era Josh Giddey. E isto para falar de quê? Josh Giddey está no seu último ano do contrato rookie. Os Bulls não renovaram com ele quando trocaram por ele, na altura no verão, quando eles trocaram o Josh Giddey pelo Caruso. E agora vão ter que negociar com ele. Estou curioso para ver até onde é que ele vai. Eu não consigo conceber que ele vá conseguir uma max rookie extension de 25% do cap, que andaria na casa dos 35, 42 milhões de euros, consoante a subida do cap. Mas ele agora, não é agora, ele está a fazer uma excelente fase final de temporada. Sabemos que são jogos que contam para muito pouco, mas o que é certo é que cada jogo onde ele faz este tipo de coisas, ele está a lançar a 50% de 3 pontos desde o jogo All-Star. Eu não me chocava que ele andasse aqui na casa dos 20%, 30 milhões, Ricardo? Bom, 30 milhões, não sei se não é demasiado. Custa-me dar mais do que 20, 25, já seria aqui a esticar no meu limite. 25 milhões seria o meu máximo para o Josh Giddey. O Quickly recebeu 32 por 5 anos. Sim. Ou seja, o Josh Giddey tem estas... Podes dar-me muitos exemplos de maus contratos na NBA, sim. Aliás, os próprios Bulls deram 90 ao Patrick Williams. Com uma player option no final, portanto sai a equipa, é impressionante como é que os Bulls no trade deadline fizeram a troca do Zach LaVine e no meio dessa troca conseguiram a sua pick, a pick que deles é totalmente deles, a deste ano, e a partir desse momento começaram a ganhar jogos e a partir desse momento provavelmente tornaram a sua equipa mais cara, porque Josh Giddey e esta malta vai pedir dinheiro. E a sua pick piorou, ou teoricamente piorou, né? As suas odds pioraram. Eu não sei sinceramente o que é que os Bulls podem fazer com isto, sinceramente, não consigo bem compreender. Pois, os Bulls são um caso complicado. Eu não sei se uma sorte grande cair-lhes um Cooper Flag em cima. Estão Achas que trocar?
Achas que trocavam? Eles diziam, não, se calhar vamos mandá-lo de volta para Duke. Exato, mais mais um ano. Ainda não está pronto para a NBA. Enfim. É um rebuild Os Bulls durante muito tempo criaram os seus próprios problemas ao demorarem a agir. Quando deviam ter trocado o Zach LaVine não trocaram, quando deviam ter trocado o DeMar DeRozan não trocaram e depois trocaram-nos com desconto. E agora vai acontecer o mesmo. Cheira, porque o Josh Giddey, eu gosto de Josh Giddey, acho que é um belíssimo jogador, mas não é propriamente um jogador que tu consigas construir uma equipa ganhadora à volta. Basta ver que os OKC Thunder não tiveram problemas em despachá-lo por um jogador de 30 anos. Assim, eu não vou tão longe. O OKC despachou porque ele tinha uma lacuna demasiado evidente para poder ser uma peça da rotação a jogar tantos minutos todas as noites, que era a falta do seu lançamento exterior quando chegava à altura dos playoffs. Ele era completamente desrespeitado. Ricardo, eu acho que não é só isso. Eu acho que agora, também eu acho que ele consegue fazer parte de uma equipa com um basquetebol vencedor se as outras peças se ajustarem àquilo que são as lacunas dele. Portanto, têm que acrescentar do ponto de vista defensivo e têm que acrescentar lançamento. Ele tem que ser o não lançador da equipa, não pode ser um poste não lançador. Tem que ser o base não lançador e depois teres 4 jogadores que permitam espaçar o campo e que permitam conviver com um base que não consegue criar muito o seu próprio lançamento. Ricardo, mas é que nós já tivemos várias experiências com esse tipo de jogadores, com esse arquitetura tipo Ben Simmons, e normalmente não funciona. E o Josh Giddey ainda tem uma outra lacuna, que é defensivamente ele não é o Ben Simmons, ou não é o prime Ben Simmons. Portanto, eu acho que é difícil tu construir, a não ser que tu consigas realmente encontrar aqui 4 peças que sejam 3&D e um poste tipo Anthony Davis. Ou seja, não é fácil construir em torno de um jogador como o Josh Giddey. E eu não estou a dizer que os Bulls o devem despachar, nada disso. Eu acho é que ele vai ficar demasiado caro para aquilo que eles vão poder construir em torno dele. Porque se eles tivessem renovado com ele logo a seguir ele ser trocado, se calhar conseguiam um desconto, porque ele era um jogador que estava quase fora da rotação de playoff em Oklahoma. E agora deixaram-no jogar, entregaram-lhe as chaves e cada vez que ele faz uma coisa destas são mais 2 milhões, são mais 3 milhões, e isto tudo depois daqui a 5 anos ou daqui a 4 anos, quando eles estiverem a tentar reconstruir-se novamente, vai pesar. E se calhar daqui a 5 anos vamos estar a vê-los a fazer salary dump ao Josh Giddey, apesar de ele ser um belíssimo jogador. É só mais por causa disso. Sim, é verdade. Eu quero só refutar um bocadinho a ideia de que ele é um Ben Simmons, porque do ponto de vista do lançamento, porque o Ben Simmons, quer dizer, o Bronny James já tem mais triplos na carreira do que o Ben Simmons, não é? É verdade. O Josh Giddey, sendo um mau lançador, tem trabalhado muito para evoluir o seu lançamento de 3 pontos. Ele está há 4 épocas na NBA e a sua eficácia de lançamento subiu sempre, obviamente 26% no primeiro ano, 32% no segundo, 33% no terceiro, mas este ano em Chicago 38% de 3 pontos. Ele está a lançar a 50% pós All-Star Break. Num máximo de carreira de 4 triplos tentados por jogo. Não é com grande volume, mas está a lançar este ano muito bem de 3 pontos. Lembro-me perfeitamente que na altura os Oklahoma City Thunder fizeram um grande investimento em contratar o Chip England, o antigo treinador de lançamento do Kawhi Leonard nos San Antonio Spurs, considerado o melhor treinador de lançamento da NBA. Levaram-no para Oklahoma para trabalhar o lançamento com o Josh Giddey, trabalhar a parte da mecânica, trabalhar uma série de coisas, e de facto ele deu vários passos na sua eficácia de lançamento, e este ano deu mais um passo. Se estes 38% são também resultado das equipas adversárias não respeitarem muito os Bulls e darem um bocadinho de barato porque acabam por ganhar os jogos ou terem grandes vantagens e então não vale a pena fazer o close-out ao Josh Giddey, não sei. É possível que haja também um bocadinho de shooting luck envolvida no meio disto tudo, mas a verdade é que ele tem trabalhado para ser um melhor lançador, portanto não é um Ben Simmons. Também não é um Ben Simmons do meio campo defensivo, claro que não. Mas sim, vá, quase que me convence a dar-lhe os 30 milhões. Pá. Eu é que me convenci, na verdade. Sabes porquê? Convenci-me porque o Josh Giddey tem das melhores alcunhas que existem na NBA. Qual é? O Josh Giddey, para além de, não sei se sabes, mas há uma série de vídeos que são virais. Eu vi uns vídeos virais dele. Não, mas não são esses. De passes que ele faz de reposições de bola. Ele é o Slob Wizard, o Sideline Out of Bounds Wizard. É uma alcunha que está no Basketball Reference. É a primeira alcunha, o Slob Wizard. É que Slob é o preguiçoso.
É isso que ele quer ser. Quase que remete para os outros vídeos que ele tem. Mas a melhor alcunha do Josh Giddey, sabes que a tendência, a moda de quando um jogador joga muito bem, dizem que é him, aqueles posts na net que é I'm him. I'm him. Então uma das alcunhas que ele tem é o Him Moté Chalamet. Realmente ele é parecido. Eu acho que é delicioso. Ai, grande Josh Giddey, pá, grande Josh Giddey. Quem o apanhou na Fantasy? Tu tens numa Fantasy que eu sei, que eu vi. 8 roubos, parece o Amen Thompson. O Amen Thompson estava... Tenho na nossa Fantasy do Afunda e mesmo assim não me safei. É pá, nem eu. Vamos jogar pelo terceiro lugar, eu e tu. Pá. Olha, muito bem. Olha, por falar em Oklahoma City Thunder, não é que estivéssemos a falar do Thunder, mas o Josh Giddey passou por lá. Tu viste o que os Thunder fizeram a meio da semana passada? Eu acho que é a meio da semana passada. A meio da semana passada, depois de 2 dias de descanso e com 1 dia de descanso para o jogo a seguir, e de repente sai o injury report e tu vês que Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein, Cason Wallace não jogam, Caruso e Chet jogam, mas o Caruso afinal não jogou e o Chet só jogou 20 minutos. E mesmo assim eles ganharam por 33 pontos aos Philadelphia 76ers. Eu na altura confesso que não percebi o que é que estava a acontecer, mas depois percebi... Verdade. E atenção, o Jalen Williams está lesionado. Sim, o Jalen Williams está mesmo lesionado e o Ludort também. Mas os outros todos foi para descansar. Mas e a NBA anunciou uma investigação, não é? Mas percebeste porque é que eles descansaram naquele jogo tão específico? Não percebi. Há aí algum motivo escabroso que eu não tenho conhecimento. Porque é que eles descansaram a meio da semana, sem ser back-to-back, com 2 dias de descanso antes? Porque se os 76ers terminarem fora do top 5 da lotaria, a pique é do Thunder. Portanto, os Thunder fizeram tudo para que os 76ers ganhassem mais um jogo e mesmo assim ganharam por 33 pontos. Com a malta do fundo do banco, ganharam por 33 pontos. Mas e isto é ponto para o nosso principal assunto deste podcast, que é a quantidade de jogadores que estamos a ter. E isto não é, isto é um assunto que nós discutimos todos os anos nesta altura, pós-All-Star, é isto. Ricardo, antes de irmos aqui a algumas ideias, antes de irmos aqui a algumas coisas que aconteceram que eu acho que estão a motivar isto, tu tens alguma... Enerva-te quando tens um dia e olhas e vês que o Shai não joga, o Luka não joga, o Giannis não joga, o Kawhi não joga. Como é que a NBA consegue vender produto assim, não é? Sim, claro que me deixa triste. Enquanto adepto, deixa-me triste, enfim, se eu fizer um esforço para ficar acordado até mais tarde, na expectativa de ver um jogo em particular, e de repente são 2 da manhã, quero ver o Toumani Camara defender o Shai Gilgeous-Alexander, e de repente os Oklahoma City Thunder encostam o 5 inicial para jogar em Portland, chateia-me, claro que sim, claro que me chateia. Enquanto produto é chato, e a NBA obviamente não deve ficar satisfeita. Agora, a NBA tem uma culpa grande no meio disto. É verdade que o tanking tornou-se uma estratégia comum, a NBA tentou fazer uma série de coisas para evitar o tanking, desde a implementação do torneio play-in, criar a Player Participation Policy, em que nenhuma equipa pode descansar mais do que uma estrela no mesmo jogo, que as estrelas não podem estar sentados a descansar em jogos transmitidos a nível nacional ou no play-in tournament, no mid-season tournament, na NBA Cup. E as multas são grandes, são multas de $100 mil para a primeira violação, de 250 mil para a segunda, de $1 milhão para qualquer violação subsequente. Portanto, as multas são elevadas. Mas também é verdade que a NBA não consegue ter uma equipa para determinar se aquilo que é colocado no Injury Report é ou não verdadeiro. Portanto, tinha que haver uma comissão independente capaz de fazer essa análise. E isso é impossível em 30 equipas da Liga, quando tens 15 jogos na mesma noite, com as 30 equipas em atividade, é impossível. Quer dizer, nós sabemos, os Celtics jogaram ontem, o Porzingis está a fazer recondicionamento do não sei do que, não sei que mais. Vão jogar hoje outra vez em Sacramento e eu tenho a certeza que o Al Horford vai ter um problema no dedo do pé, porque ele tem sempre qualquer coisa no dedo do pé quando é um
uma, 2 noites do back-to-back. Portanto, nós já sabemos que as equipas mentem descaradamente para que os jogadores descansem, para poupar os seus veteranos, para poupar os jogadores que são lesionados, para ganhar jogos quando há piques envolvidas. Isso é entrar aqui já numa situação bastante complicada, mas a verdade é que a NBA não consegue fazer o acompanhamento e perceber se há aqui mentiras ou não. Quer dizer, este ano eles multaram os Utah Jazz em $100,000 por sentarem o Lauri Markkanen durante 9 jogos consecutivos, sob pretexto de gestão de uma lesão nas costas. Quer dizer, era tão flagrante 9 jogos consecutivos para fazer o management de uma lesão nas costas, dá tempo para nomear uma comissão executiva, para apanharem um avião para Salt Lake City e para irem lá ver com as próprias mãozinhas se há um problema nas costas do Markkanen, porque de resto é impossível determinar estes injury reports se são verídicos ou não. Eu acho que a NBA tem duas coisas. Uma, historicamente, que eles já deviam ter acabado, e uma que eles tentaram resolver um problema, e eu acho que criaram um problema o triplo maior do que o que tinham. Começando pelo problema. Para mim, os back-to-backs, a NBA este ano vai ter 328 back-to-backs. 328. Portanto, quase um quarto dos jogos da NBA são back-to-backs. Ou primeira noite ou segunda noite. E eu confesso, Ricardo, que eu percebo que os 82 jogos estejam... não é um número mítico, ao contrário do que as pessoas dizem, do que os Richard Jeffersons e não sei o quê vêm dizer, não, porque o Michael Jordan jogou 82 jogos e esse é o... Não é por causa disso, é porque os jogadores recebem consoante os 82 jogos. Portanto, se baixássemos o número de jogos, os ordenados tinham que baixar também. Portanto, os jogadores, percebendo eles que, quando nós falamos em 82 jogos, na realidade, se calhar estamos a falar de 65... Os jogadores estão muito tranquilos com esses 82 jogos. E se a NBA não quer baixar os 82 jogos, só tem duas hipóteses, que é aumentar a fase regular e tentar transformar este número de back-to-backs em muito menos. Cada equipa fazer 2 back-to-backs por ano, só para recordarmos os bons velhos tempos. Porque, Ricardo, como neste momento a exigência física de um jogo da NBA, ao contrário do que se diz, do que os velhos do Restelo dizem, que antigamente era muito mais físico, é verdade, antigamente batia-se uns nos outros, mas agora com a velocidade com que os jogadores jogam, a altura que eles jogam, as mudanças de direção que os jogadores têm, a vertente física é muito mais desafiante agora, antigamente era muito mais lento. É quase impossível tu pedires a um Ja Morant que faça 16 back-to-backs, porque ele vai estar todo partido ao final de um jogo, e tu depois vais-lhe dizer, olha, mas agora tens que fazer uma viagem de 6 horas e jogar outra vez. Portanto, eu percebo que os jogadores digam, malta, caraças, eu acabei de cair 32 vezes no chão ontem e já vou jogar hoje em Indiana, joguei ontem em Los Angeles. Ou seja, a NBA tem que realmente dizer aos jogadores, malta, nós temos que acabar com os back-to-backs, e para isso vamos ter que, das duas uma, ou vocês têm um bocadinho menos de férias, ou vocês têm que ajustar os vossos ordenados. É verdade. E eu estava aqui a ver, enquanto estavas a falar, há uma coisa que os velhos do Restelo, por exemplo, não entendem, é que hoje em dia, para além de se manter a fisicalidade, corre-se muito mais. O facto de se lançar 3 pontos faz que, do ponto de vista defensivo, tenhas que cobrir uma área muito maior para há muito mais transição, defender. Há muito mais transição, há muito mais jogo rápido. No meio campo é uma correria constante, porque tens que ir fazer rotações defensivas e de repente estás no topo dos 3 pontos e tens que ir ao canto a fazer o close-out ao jogador que está no canto. O jogador da NBA que mais distância percorre por jogo, fui pesquisar agora, é o Tyrese Maxey, que são 2,89 milhas por jogo, sensivelmente 4 km e 600 metros por jogo. Portanto, se ele fizer um back-to-back, são 9 km em 2 noites consecutivas, com uma viagem pelo meio, eventualmente, há uma série de coisas que pode acontecer. Se nós formos a 2013, 2014, ninguém corria mais do que 2,71, por acaso foi o Chandler Parsons, que até se partiu todo, mas o Jimmy Butler, 2,70, portanto...
dá sensivelmente, deixa-me aqui fazer a conversão rápida, 4.3. Portanto, num espaço de 10 anos já se corre mais 300, 400 metros por jogo, portanto quase meio quilómetro por jogo que tu corres num espaço de 10 anos. Se fores até ao início dos anos 2000 ou aos anos 90, não havia este tipo de tracking data na altura, mas se houvesse, veríamos que se corria ainda menos. Portanto, se multiplicarmos os quilómetros que eles correm, o impacto que isto tem nas articulações, nos joelhos, nos tornozelos, o impacto que isto depois tem nos corpos do ponto de vista global, é óbvio que hoje em dia um jogador tem um desgaste, um wear and tear muito maior do que no passado. Também é verdade que a medicina está mais evoluída, sabemos esses argumentos todos, mas isto é insustentável, e portanto a NBA, eu não sei se, nós gostamos muito de dizer, a NBA devia fazer isto, devia fazer aquilo, eu não sei se é fácil ou não reduzir uma época da NBA, eu acho que é impossível porque os jogadores não querem receber menos, mas há de haver formas dos jogadores poderem receber o mesmo, jogando menos 6 jogos por temporada, para não dizer menos. Eu sou defensor da época com 66 jogos, mas já ficaria satisfeito com 76, sabendo que 76 eles também não iriam cumprir, será mesmo os 65 ou os 62 ou os 63, fosse o que fosse. E depois não é só, nós há uns tempos estávamos aqui no 0-0 e até foi por causa do futebol. E houve ali uma semana, ou 2 ou 3, onde houve vários jogadores de futebol, o Rodri... A queixarem-se, não é? Não foi isso. Mas houve também, e eles até falaram disso, até no ataque rápido, mas aquilo que eu ia dizer é que houve ali uma série de jogadores que sofreram rupturas dos ligamentos cruzados. E nós ficámos, há tantos jogadores a sofrer esta lesão, e fomos falar com um especialista, e ele disse, neste momento, o tipo de ações que neste caso futebolista, faz, são tão rápidas e tão vincadas, as mudanças de direção, que o joelho, por muita medicina e por muita preparação que possa existir, ajuda, mas não consegue prevenir este tipo de lesões. E no basquete é exatamente igual. O futebol tem outro problema, que é a irregularidade do piso, não é? Claro. E o futebol são maratonas, não é? O futebol são verdadeiras maratonas. No basquetebol, o piso é o melhor que podia haver, as sapatilhas é uma tecnologia para minimizar o impacto que existe nas articulações, não é por acaso que os manos ball que andaram a usar os ténis da marca, da família, estão todos com os pés lixados porque não andavam com tecnologia como deve ser, nos seus pezinhos, mas é verdade, e o futebol tem isso, é um jogo de pouca intensidade, de esforços muito longos, de pouca intensidade. O basquetebol é esforços de curta intensidade, mas de grande intensidade. De curta duração, mas de grande intensidade. E isto tem um impacto enorme em tudo o que é articulações. Olha, e depois o outro aspecto que eu acho que a NBA tentou resolver, mas criou um problema que para mim é ainda pior, e eu achei que eles iam mudar isto na CBA e não mudaram, é as lotarias, as odds da lotaria. Antigamente as equipas queriam ser a pior equipa e a NBA, para não passar as vergonhas dos 76ers, do Process e não sei o quê, tentou minimizar isso, tentou mostrar às equipas que não adianta se tu só ganhaste um jogo ou se tu ganhaste 12. Portanto, mais vale tentares ganhar 12, porque as tuas odds são as mesmas. O problema é que eles, para fazerem isso, tiveram que baixar as outras, aliás, tiveram que aumentar as outras odds todas para cima. Portanto, antigamente, se tu ficasses com o quinto pior recorde, a tua probabilidade de ter a escolha número 1 era quase impossível. Acontecia uma vez de 20 em 20 anos. Agora, é mais provável se ficares com a quinta pior escolha, é quase tão provável tu teres uma escolha no top 10 como teres uma escolha fora do top 10. Portanto, as equipas neste momento, quando chegam a esta altura, começam a olhar e começam a dizer, ok, nós temos as 9ª melhores odds, mas se nós perdermos mais jogos e se ficarmos com as 6ª melhores odds, a nossa probabilidade de cair no top 3 aumenta exponencialmente. Portanto, as equipas agora olham e dizem, ok, já não vamos conseguir ser a pior equipa, mas se formos a 6ª pior equipa, temos 30% de hipóteses de ficar no top 3. Portanto, mais equipas estão a ser incentivadas a perder. Aquilo que a NBA tentou fazer de impedir que as equipas quisessem perder tanto, é verdade, não estamos a ter recordes absolutamente dramáticos, ainda que os Pistons no ano passado tenham feito isso,
Mas agora mais equipas querem, porque mais equipas olham para o exemplo dos Detroit Pistons, que durante 3 anos foram a pior equipa e nunca conseguiram ter uma escolha no top 3, ou uma coisa qualquer, já não sei se estou a dizer certo, mas aconteceu assim esse fenómeno. As equipas olham e dizem, ok, se formos a 7ª pior equipa, temos quase tantas probabilidades de ficar com a pick número 1 como a equipa com mais derrotas, não é, Ricardo? Eu acho que isto foi um tiro no pé da NBA. Pois, é possível que tenha sido um tiro no pé da NBA. Enfim, a paridade que a NBA quis aqui colocar com estas medidas todas que acabou por trazer, com o objetivo de trazer maior competitividade, acaba por, de certa forma irónica, criar estes problemas e em parte é fruto das equipas que fizeram um tanking anteriormente. É um problema que eu acho que não tem solução, na verdade. Tu dizias que o estender a época pode ajudar. Eu acho que sim, eu acho que têm que deixar de olhar para calendários se calhar tanto para calendários de NFL, de beisebol, de outras competições que eles consideram que são concorrentes, e têm que se concentrar em maximizar o seu produto e o número de jogos em que as suas estrelas estão dentro do campo a criar o melhor produto possível para os adeptos. Sem dúvida. Eu acho que eu já não fui eu que tive esta ideia, mas é uma ideia que eu tenho cada vez mais acho interessante, que poderia haver uma experiência com isto, que era aquela ideia de portanto, as 14 equipas que fossem à lotaria, quando fosses calcular as odds da lotaria, a partir do jogo All-Star não contavas as derrotas, contavas as vitórias. Sabes dessa teoria? Já ouviste? Não sabia. Portanto, aquilo que algumas pessoas defendem, eu acho que o Bill Simmons terá sido o principal promotor desta ideia, e o Tim Bontemps depois também foi um bocadinho atrás. Não, a ideia é, portanto, as equipas a partir do jogo All-Star, com o play-in isto dificulta, mas a ideia principal era que as equipas a seguir ao jogo All-Star, em vez de as derrotas contarem para o aumento das odds, era as vitórias. Portanto, os Chicago Bulls, ou neste caso, pode ser os Chicago Bulls, quando ganharam aos Lakers, aí ganhavam um jogo para a contabilidade das derrotas e não para a contabilidade das vitórias. Ou seja, invertias a situação e aí as equipas iriam querer ganhar mais jogos. Obviamente, seria injusto, porque uma equipa que perdeu 40 jogos... teoricamente não fez 40 jogos tanking, porque é realmente má e portanto perdeu 40 jogos e depois ias ter que obrigá-los a ganhar jogos e eles já não iam conseguir porque o plantel era tão mau. Mas pronto, é uma ideia que algumas pessoas defendem, e eu acho interessante, acho que poderia haver uma experimentação, porque não é bonito quando tu tens um jogo transmitido nacionalmente, e é verdade que a NBA está a contrapor isso, mas não é bonito quando tu tens um jogo destes e tens Shai Gilgeous-Alexander, que é um candidato a MVP, sentado. É claro que depois há o outro aspecto, não é? Que é o Jokic ter feito aquele jogo contra os Washington Wizards numa segunda noite de um back-to-back e agora não joga há mais de uma semana, não é? Ou seja, para cada pau haverá uma... Como é que é? Para cada pau haverá uma ferradura, será isso? Não? Para cada... Não há assim uma coisa qualquer? Acho que é um ditado assim. Mas não me perguntes. Muito bem, vamos ver. Isto dificulta imenso quem joga fantasy, pá, porque é uma chatice. Pá. Aliás, por causa disso. Eu acho que se devia acabar com as fantasies. Também acho que sim. Acho que só se devia jogar fantasy até ao jogo All-Star. Eu acho que se devia acabar com as fantasies, que vejo muita gente a torcer, a ficar feliz com lesões, pá. Pois é. Isso irrita-me sobremaneira. Olha, para fecharmos, na quinta-feira eu toquei nisto muito brevemente porque aconteceu exatamente no momento em que estávamos a gravar e portanto não houve tempo para grandes análises. Ricardo, o Nemias vai ter novo patrão. Se calhar não este ano, se calhar só em 2028, mas novo patrão. É verdade. Venda recorde dos Boston Celtics, 6.1 milhões
de dólares, ultrapassa o valor que foi pago pelos Washington Commanders em 2023, portanto, maior venda de uma organização desportiva na história. Ultrapassa em 50% o valor a maior venda anterior, que foi dos 4 mil milhões pagos pelos Phoenix Suns em 2023. A estrutura é interessante, são 51% para já, compra inicial, e os restantes 49% até 2028, por um preço que pode variar, pode haver aqui um aumento até 20%, dependendo do crescimento das receitas da NBA. Enfim, um grupo segundo privado. Ricardo, segundo o que eu encontrei, esses 49%, e atenção, não estamos a falar de 49% dos Celtics, estamos a falar de 49% daquilo que o antigo dono tinha, o Mike Rusbeck. Sim, mas que não inclui o TD Garden. Que sim, era aí que eu ia chegar. Sim, não inclui, já vamos falar sobre isso. Esse valor, esses 49% serão numa avaliação de 7 mil milhões, ou seja, a compra total, eu sei que os 6.1 foi o número que foi divulgado, mas em princípio a compra total andará na casa dos 6.6, 6.7 mil milhões pela parte do Grosbeck. Há outros donos, há outras pessoas que têm partes minoritárias nos Celtics, essas pessoas ainda não sabem se vão vender ou não, vamos ter de avaliar, mas este valor pode ser bem maior, pode andar aqui mais perto dos 7 do que propriamente dos 6,5. E isso obviamente vai colocar aqui uma pressão adicional no valor das taxas de expansão que a NBA pode cobrar para a entrada de novas equipas, que provavelmente é um dos temas que querias trazer aqui para cima da mesa. Especulava-se que podia ser entre os 4 e os 5 milhões, enfim, 5 mil milhões, porque era esse o valor que se apontava para os Celtics, mas de repente isto a ser revisto em alta para os 6.5 mil milhões, acaba por colocar Seattle e Las Vegas como, enfim, possíveis novas cidades a terem aqui taxas a rondar esses valores também, dos 6 mil milhões. E deixa-me só explicar isto, porque muitas pessoas perguntaram-me isto. Caso haja uma expansão, este valor que o Ricardo falou, esta verba que o Ricardo falou, esta expansion fee, isto não vai para a liga, isto vai para os outros 30 donos. Portanto, vamos imaginar que Las Vegas tem agora uma equipa e tem que pagar 5 mil milhões de dólares, porque é isso que a NBA diz, ok, nós com as avaliações, uma equipa vale isto, portanto vocês têm que pagar isto. Esse dinheiro é depois distribuído igualitariamente pelos outros 30 donos, por isso é que as pessoas diziam que estavam todos à espera que os Celtics fossem vendidos, porque aqui eles vão ficar com uma base de avaliação, ou uma média de avaliação, que depois vão poder dizer aos próximos donos que queiram entrar na liga, meus amigos, é 5 mil milhões e é para nós, para o bolso. Os Las Vegas Manilhas, não é? Las Vegas Manilhas, exatamente. Estão muito perto de estar formados. Deixa-me só dizer, porque é que o Ricardo estava a dizer que estava a ser apontado para os 5 e de repente apareceu aqui os 6.1 e surpreendeu um bocadinho. E tu tocaste nisso. Os Celtics, apesar de serem realmente uma franquia histórica, são a equipa mais campeonatos, são uma das originais, não é? Uma das poucas franquias originais que ainda estão na liga, na mesma cidade e com o mesmo nome. Eles não são donos do seu próprio pavilhão, o TD Garden, eles arrendam o TD Garden, portanto não tem um pavilhão, teoricamente não tem o pavilhão deles, e o pavilhão é muitas vezes um dos grandes ativos das equipas. Basta ver os Knicks, não é? Que com o Madison Square Garden fazem milhões e milhões e milhões e milhões. E eles, para além disso, só são donos a 20% do seu media partner, do seu local media partner. Portanto, quando a NBA anuncia que os Celtics vão receber X milhões pelos direitos de transmissão, só 20% desse valor é que vai para os Celtics. Portanto, os Celtics não são propriamente uma equipa tipo Lakers, ou seja, que consiga criar um revenue tão grande em outras coisas que não só no basquetebol. E portanto é que estes 6 milhões surpreenderam, ainda por cima. O Grosbeck vai ficar até 2028 como dono da equipa, ou pelo menos como manager da equipa, não é? governador. Que ele seja governador, se bem que essa figura é uma figura em fase de extinção na NBA, os governadores, existe apenas um governador hoje em dia na NBA, e mesmo o Mark Cuban era governador dos Dallas Mavericks e não teve
nada que dizer sobre a troca, por exemplo, do Luka Doncic, já estava numa porta de saída. Vamos ver. Há aqui alguns desafios nos próximos tempos, desde logo o facto de não incluir o TD Garden, não é? O contrato de arrendamento é válido apenas até 2036, portanto não há uma solução de longo prazo definida, possivelmente terão que construir um novo pavilhão, vamos ver quais são as hipóteses que estão em cima da mesa. Havia um coproprietário juntamente com o Wyc Grousbeck, Pagliuca, Steve Pagliuca, dono da Atalanta também, não é? Parece que há algumas incertezas sobre a conclusão do negócio. Sim, ele tentou comprar, ele terá feito uma proposta e o que... O comunicado dele, ele diz que o comunicado é de dinheiro mesmo, que há mesmo dinheiro e que não está dependente de fundos de private equity. Sim, que podia dificultar aqui a gestão a longo prazo. E porquê? Não é? Porque aparentemente este grupo que vai comprar os Celtics, 20% do dinheiro que vai ser investido, portanto estamos a falar de 1 bilhão ou 1 mil milhão, como queiram dizer, vem de uma private equity firm, que curiosamente acho que até é dona do Barcelona, ou parte dona do Barcelona. E a NBA tem uma regra que esses grupos só podem ter 20% de equipas, e há algumas tentativas de bastidores para que a NBA aumente esse valor. Porque a NBA está a chegar a um ponto onde as equipas são tão caras que já não é fácil encontrar um dono, não é? Já não há assim Steve Ballmers a dar e a vender, não é? E portanto a entrada destes grupos é sempre um medo que a NBA tem de não futebolizar a liga, porque eles olham para o que acontece com os Manchester United e os não sei o quê, que têm grupos e de repente o grupo decide que já não quer investir e de repente o clube está não é na miséria, mas está numa situação complicada. A NBA não quer isso, quer um dono multibilionário que tenha capacidade para assegurar a continuidade e a permanência da equipa num nível muito alto. Portanto, este negócio pode ser realmente groundbreaking, não só para a expansão, mas também para o resto. Sim, e vamos ver mesmo dentro dos Boston Celtics que impacto é que isto vai ter no futuro, porque o homem que lidera este grupo de investimento, o Bill Chisholm, já teve reuniões com o Brad Stevens, com o Joe Mazzulla, portanto, com a própria equipa técnica. Teve economias? Tens informação sobre isso? Não sei, economias não sei. A dizer que quer manter a competitividade da equipa e que está disponível, obviamente, para abrir os cordões à bolsa. É isso que vai ter que fazer no futuro, porque os Celtics têm a folha salarial mais elevada da NBA. No próximo ano pode superar os 500 milhões entre salários e penalizações, luxury tax. Na próxima época pode ultrapassar os 500 milhões de dólares e, portanto, há algumas decisões que têm que ser tomadas. Sam Hauser, Jrue Holiday são os primeiros nomes que se fala que podem não ter uma continuidade garantida nos Boston Celtics, e isso pode pôr em causa a competitividade. E eu estou muito curioso para ver o que é que acontece do ponto de vista desportivo este ano aos Celtics, porque um título será, de certa forma, uma pressão adicional para este grupo que vai investir nos Celtics, manter toda a gente e por isso estar disponível para pagar tudo e mais alguma coisa, mas se calhar, se eles, imagina que eles saltam fora na primeira ou na segunda ronda dos playoffs, isso pode implicar levar aqui a uma mudança de estratégia, uma mudança de rumo, porque na verdade eles têm um dos melhores, eu diria que não há nenhuma equipa da NBA que não quisesse ter o Brad Stevens como seu líder do front office, e portanto provavelmente este senhor pode chegar ao Brad Stevens e dizer, não dá para pagar tudo, portanto tens que ser inventivo, criativo e arranja outras formas de ganhar. Sim, houve o exemplo mais que nós podemos dar aqui para as pessoas compreenderem o que é que estamos a falar, porque é que alguma equipa haveria de quebrar uma equipa vencedora, foi o que Minnesota fez ao Karl Anthony Towns. Portanto, Minnesota chega à final de conferência e quando chega ao verão diz ao Karl Anthony Towns, tens que ir. Porquê? Porque só aí, partindo já do princípio que depois porque não queriam dar o contrato dos 52 milhões. Não é só isso, é que o Julius Randle é free agent e portanto dá para eles conseguirem namorar a situação um bocadinho. Esta é outra questão, que é, se Grousbeck ficar até 2028 com 49% da equipa, quem é que vai pagar esta luxury tax? Não é? Qual é o acordo? Ele vai pagar que 49% da luxury tax? É que é muito fácil tu seres o dono se houver alguém que paga a maioria da tua despesa, não é? Portanto, tu que vais tomar decisões, mas depois é o outro que vai pagar. Ou seja, tu vais chegar ao pé da pessoa que acabou de comprar 51% da equipa e vais dizer, olha,
a minha decisão como dono minoritário é manter esta equipa. E agora passa para cá 260 milhões de dólares para pagarmos isto. E eu dou 200. E são conversas de bilionário, eles lá se entendem, mas estou muito curioso para ver o que é que isto vai significar. E tu disseste bem, porque pode ter que haver sacrifícios, porque a partir do momento em que é um grupo, a partir do momento em que há demasiados cozinheiros de volta da mesma panela, poderá haver alguém que diz, sim, ok, nós só temos 20% desta equipa, mas eu não estou disponível para pagar 20% da conta, portanto nós temos que nos desfazer de alguma coisa. E alguma coisa são os jogadores. E cada decisão, cada Sam Hauser que vai embora, cada Peyton Pritchard que vai embora, não vai embora só os 10 milhões que ele recebe, não, vai os 10 milhões, mais os 20 milhões da Luxury Tax que eles iam pagar. É uma diferença muito grande e há muitas equipas, não tenho dúvidas nenhumas que muitas equipas estão atentas a ver o que é que cai daquela árvore, porque se um Jrue Holiday, apesar de já ter alguma idade, aparecer disponível, pois claro que vão haver equipas que não vão ter grandes problemas em ir lá perguntar se ainda conseguem ter mais 1 ou 2 anos de um bom Jrue Holiday. Vamos ver, não é, Ricardo? Estamos todos muito curiosos, nós gostamos desta parte também, não é? É verdade, é verdade. Vamos continuar atentos. Entretanto, não sei se há mais alguma coisa no teu menu, não. Mas eu tenho aqui uma excelente forma para nós terminarmos este episódio, porque lançámos essa questão no início, e tenho a dizer-te que há 2 jogadores na história da NBA que nasceram no Alasca. A sério? Não só nasceram no Alasca, como nasceram ambos na cidade onde nasceu o Travante Williams, Anchorage, Ricardo, eu diria no que Alasca. devem ter nascido no único sítio que tem hospital no Alasca, não é? Exatamente, é possível. Um deles joga atualmente na NBA, okay. É muito conhecido, é o Daishen Nix, quarta temporada, esteve 2 anos em Houston e está há 2 anos em Minnesota. Este ano fez 3 jogos pelos Timberwolves, portanto tem andado mais pela G-League do que propriamente pela equipa principal. Mas o outro jogador que nasceu em Anchorage, no Alasca, é o Kuzma. É alguém muito conhecido, e eu vou dar-te umas pistas para ver se tu chegas lá. Vamos lá. É alguém que teve uma carreira de 9 temporadas na NBA, foi escolhido com a 34ª... já não está na NBA. Já não está. 34ª escolha do draft de 2008. Okay. Draft de 2008, posso dizer-te que o draft de 2008 foi o draft de Derrick Rose, Michael Beasley, O.J. Mayo, Russell Westbrook, Kevin Love, Danilo Gallinari, enfim, uma série de jogadores muito interessantes. Este jogador foi escolhido então com a 34ª escolha do draft, escolhido pelos Minnesota Timberwolves, mas não chegou a jogar por Minnesota, foi logo trocado para Miami e fez uma longa carreira em Miami. Depois só os últimos 2 anos é que ele passou por Memphis. Portanto, carreira em Miami a partir de 2009. Em Miami a partir de 2008. 2008, sim. Portanto, foi 2 vezes campeão da NBA. Esteve com 2 vezes campeão da NBA. 2 vezes campeão da NBA e fez parte do All-Rookie Team. Era alguém com quem LeBron gostava de puxar as orelhas muitas vezes. Mário Chalmers. Mário Chalmers, é verdade, aí está. Nascido no Alasca. Muito bem, muito bem. Amigo do Travante, então. É verdade. Olha, vamos embora. Que sim. Vamos embora, Ricardo. Vamos embora. Estamos a entrar na fase em que temos que olhar para os standings todos os dias, em que as equipas já se começam a preparar. Sabias que há equipas que já estão com menos de 10 jogos? Não, com 10 jogos a faltar. Menos 10 jogos, exatamente. Não. Estamos já mesmo na reta final. 10 jogos. Exatamente. Algumas equipas estão com 72. 72, muito bem. Bem, vamos embora. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo. Nós voltamos na quinta-feira. E é isso. Um grande abraço.